E aí, pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui. Eu vou aproveitar esse lindo dia de sol aqui no inverno, onde as abelhas estão trabalhando bem, para continuar, não vou falar de manejo, mas vou continuar falando sobre a cria pútrida europeia, doença muito importante que eu tratei no vídeo passado. Falei sobre o caso que aconteceu por aqui com os meus produtos e que tem acontecido, infelizmente, pelo Brasil inteiro. A gente tem material dando positivo aí, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Bahia, Nordeste. Então é uma doença muito importante, como eu já falei no vídeo passado. Mas que, infelizmente, algumas pessoas levam para o extremo. Uns falaram que não dá nada, que não é um problema sério, e outros já foram para outro extremo, confundindo com uma outra doença. E lá eu deixei claro qual doença que era, a importância que tinha. Então, para a gente tratar sobre as coisas certas, a gente tem que saber do que a gente está falando, tem que estudar sobre o assunto, não confundir com outras doenças, para não passar desinformação. A desinformação, ela sempre vai atrapalhar, tá, pessoal? Então a gente está aqui, é claro que eu posso errar uma vez ou outra, mas com toda certeza eu sempre estudo o máximo para trazer conteúdo de qualidade e com confiabilidade para vocês. Tá, então vamos começar com um comentário que ressalta esse extremo aí da pessoa confundindo com a cria pútrida americana. Eu estou falando da cria pútrida europeia, causada pelo Meliscoccus pluton. Aqui o que o usuário número 1 colocou, vale a pena lembrar que esse tipo de micro-organismo não morre com temperaturas baixas, sendo necessário ferver a cera por 3 horas a 120 graus. Portanto, nem pensar em utilizar cera desses enxames atacados, e é preciso comprar cera de empresas idôneas, que fazem todo o processo de esterilização. Aí que entra o problema, pessoal. Essa informação de ferver a cera por 3 horas a 120 graus, ela vale para a cria pútrida americana. Aqui a gente está falando da cria pútrida europeia. São micro-organismos muito diferentes. Eles têm esse mesmo nome de cria pútrida pelo sintoma que causa no enxame. Mas a importância e severidade da doença é muito diferente. A cria pútrida americana realmente tem essa tolerância. 3 horas por 120 graus é algo muito extremo, pessoal. Ela é muito resistente. A cria pútrida americana, a gente não está falando dela, não tem caso dela no Brasil, e felizmente talvez não tenha tão cedo. Outros países têm muito problema com isso, o Brasil não é um deles. Então a gente está falando da cria pútrida europeia. No artigo da FAO, que eu coloquei no vídeo passado, vou deixar na descrição aqui embaixo, uma revisão de 2020, bem recente, com bastante informação, fala de ferver a cera a 120 graus por 3 minutos. Quando a gente está falando de matar a bactéria com alta temperatura, a gente sempre usa o binômio tempo-temperatura. Então 120 graus por 3 minutos, uma temperatura maior seria mais minutos. Tá? Mas a cria pútrida europeia não é um micro-organismo termorresistente que nem o da cria pútrida americana. Então é importante deixar isso claro. Mas um ponto importante, pessoal, que ele falou aqui de comprar cera de empresa idônea, é que a fusão da cera, mudança do estado sólido para o líquido, ele vai ocorrer a 65 graus. Essa temperatura pode não matar o Meliscoccus pluton. Então isso é importante, não é só derreter a cera, tem que aquecer. Aí entra um outro ponto. Aqui no Brasil, quando se fala de boas práticas de cera, fala para não aquecer a cera a altas temperaturas, porque isso pode prejudicar a qualidade dela. Prejudica, dependendo da temperatura, nem tanto. E aí que entra o problema. Se a cria pútrida realmente é um problema na cera, e a gente não vê tanta informação sobre isso, tá? Podem pesquisar. Se encontrarem o link, me manda, por favor. Eu pesquisei o máximo de artigo possível, Google Escolar, em inglês, traduzi um monte de artigo e não encontrei muita informação falando sobre a cera. Na verdade, boa parte dos artigos fala de manejo de controle da doença. Melhorar a genética, melhorar a qualidade ambiental do enxame, não deixar o enxame passar fome, não deixar o enxame passar calor em excesso, passar frio em excesso, não deixar o enxame ficar fraco, porque é um enxame forte e saudável, ele lida com essa doença e pode eliminar ela do plantel. Que é o que eu falei no outro vídeo. Que se a gente se unir com boas informações, o meliponicultor e o apicultor atentos à cria das abelhas, a gente consegue eliminar essa doença do Brasil. Porque as abelhas têm capacidade de fazer isso, se elas tiverem um comportamento higiênico correto. Agora o que acontece? Enxames fracos, debilitados, seja por manejo correto, seja por condições ambientais
não corretos, seja pelos agrotóxicos. Enxames fracos devido a agrotóxicos são mais susceptíveis a doenças, independente do tipo de doença, e outros predadores, florídeos, ácaros e outras bactérias também. Então a gente tem que ter enxames fortes e saudáveis, e a partir daí eles conseguem lidar com a doença junto com o nosso auxílio de olhar, eliminar, não tomar cuidado com o que coloca dentro do enxame. E um cuidado que faltou eu falar no outro vídeo, é tanta informação que a gente acaba esquecendo, é a desinfecção das ferramentas. Antes de mais nada, se você tem alguma suspeita, ou se você já sabe que o enxame está infectado, né, como ele é uma bactéria, você pode passar de um enxame para o outro, né, por meio do manuseio, que a gente chama de fômites, né? Os fômites são nada mais nada menos do que utensílios. Seja a sua própria mão, seja o formão, faca, canivete, chave de fenda, sei lá o que você usa para mexer no seu facão, o que você usa para mexer no seu enxame. A partir de utilizar de um enxame infectado para outro, você pode passar a doença. Então, antes de mais nada, desinfectar após a utilização desse enxame suspeito ou positivo. E caso suspeito ou positivo, você deixa para manejar ele por último no dia que você está manejando enxames. Ou maneja só aquele enxame. Como que eu desinfecto, Carlos? Limpa muito bem com água e sabão, tira, raspa, própolis, cera que tiver, né? Porque ali pode estar a bactéria. Limpa com água e sabão. Eu aqui utilizo o maçarico, tá? Meus utensílios são de ferro, então não tem problema aquecer. E água sanitária, pessoal, água sanitária. Tá? Se for utensílio de alumínio, com maçarico você vai queimar, vai manchar, mas daí vai do que cada um preconiza, se é a beleza do utensílio ou se é a desinfecção, tá? Então é muito importante essa prática de sanidade mesmo no manuseio dos enxames. E daí o aquecimento da cera mais do que 65 graus, pelo que a FAO falou, 120 graus por 3 minutos. Tá? Então daí vai depender de você saber o processo que essa cera passa. Hoje, pelas boas práticas, como eu falei, a cera, a princípio, ela não é aquecida nesses postos. Tá? Eu posso estar passando informação errada. Se alguém souber, por favor, deixa aqui embaixo, deixa em comentário destacado, faça um novo vídeo falando sobre o assunto. Mas o mel e o pólen não tem como aquecer. Tá? O mel e o pólen a gente não pode aquecer a essas altas temperaturas que a cera pode chegar, sem prejudicar tanto a sua qualidade. Então, dar nome aos bois, tratar da doença correta. A gente está falando de cria pútrida europeia, não de cria pútrida americana. Cria pútrida europeia tem controle da doença, tem até tratamento do enxame, como eu já falei no vídeo passado, xarope com sal a 1% e borrifar água a 2% de sal. O Davidson Danilo Burgos Pedrosa. Carlos, em vez de jogar fora o pólen, você pode se alimentar desse pólen, porque não faz mal para os humanos. É verdade, Davidson, eu tenho aqui quase 20 kg de pólen para consumo. O pólen está bem desidratado, sequinho, não estraga. E eu vou comer bastante pólen, porque a gente ainda não sabe, mas eu tenho que ter cuidado no manuseio dele, né? Mas pode ser consumido, já que essa doença não tem nenhum perigo para o ser humano, tá, pessoal? Uma doença de insetos não tem perigo com o ser humano. O Francisco Santos. Agora fiquei preocupado, Carlos, porque moro em zona urbana e dependo porque não tem muitas árvores. A questão de quem tem a criação urbana, pessoal, vai ter que usar algum substituto ou maneirar o número de enxames. Tá? Você pode ficar limitado às suas condições. Às vezes, já falei aqui algumas vezes, que um meliponário urbano pode estar muito melhor localizado do que um rural, como o meu aqui. Aqui eu estou bem localizado, tem alimento para os enxames. Eu utilizava bombons em questões pontuais, mas utilizava. Agora não vou usar, pelo menos do pólen que eu tenho, vou procurar outras saídas. E as abelhas têm o seu pólen, né? Agora, para quem está no urbano, vai ter que procurar substitutos ou comprar de alguém que comece a fornecer o pólen testado. Talvez surja aí no mercado o pólen testado para isso. Como eu já falei, hoje não tem pólen que se fale testado. Teria que o meliponicultor comprar e testar, ou combinar com quem é o fornecedor desse pólen para fazer os testes. A gente vai ver como que vai ser a demanda de mercado e o interesse e necessidade dos produtores de pólen. O de Jailson Gama, essa doença passa para outros enxames ou fica só naquele que você forneceu a alimentação? Pode passar, como eu falei, se a gente manusear, ou quando é enxame criado lado a lado, uma entrada e saída de abelhas, pode vir a passar também, tá, pessoal? Então tem que tomar cuidado, talvez seja interessante isolar esse enxame positivo, não isolar de todos os outros, mas deixar ele num suporte único. É claro que você vai ter que fazer a mudança de local, toda aquela questão de mudança de local de enxame.
mas se você deixar ele num suporte único, não vai ter essa troca de abelhas entre um enxame e outro, já que a doença pode estar e pode ser passada pelas abelhas adultas. A Maria Gobate: por que não criar mandaguari? Sim, podemos criar mandaguari, e aí entra um ponto importante e que algumas pessoas já têm levantado uma outra discussão, de não utilizar o pólen de uma abelha nativa para outra. Por causa de doença? A princípio não, pessoal, a gente não tem doenças em abelhas nativas, mas tem os micro-organismos característicos de cada enxame. No meu ponto de vista, o que causa... É difícil um micro-organismo que faz bem para uma abelha fazer mal para outra. Mas a gente já sabe que há micro-organismos diferentes entre uma abelha e outra. Nas flores, elas têm o contato entre elas e tudo mais. Agora, não sei o quanto isso poderia ser prejudicial. Eu aqui utilizo o pólen de jataí para as minhas mirins, já utilizei para manda-saia e vou continuar utilizando. Tá? Hoje não tem nada, não tem nenhuma pesquisa relacionada a isso que poderia prejudicar, já que não tem doença em abelha nativa, doença de abelha nativa. O que a gente está falando aqui da cria pútrida europeia é uma doença de apis que está sendo visualizada a partir da utilização de produtos das apis nas nativas. A abelha nativa não tem doença dela. Então, na minha visão, cada um vai arcar com as consequências do que está usando, tá, pessoal? Mas utilizar o pólen de uma para outra, não vejo grandes problemas. E a mandaguari é uma excelente produtora de pólen. A própria manda-saia aqui eu consigo produzir pólen para outra, né? Mas é um pouco mais difícil de coletar. As minhas borás fazem um acúmulo absurdo de pólen. E a jataí eu sempre tiro o pólen dela para fornecer para as outras, já que ela faz um acúmulo bem grande também. Um enxame forte saudável de jataí conseguiria suprir aí uma divisão de manda-saia, por exemplo. As melíponas, teve gente comentando: a melípona sempre está carregando pólen, vai depender da região, pessoal. E mais uma vez, né, ultimamente, na internet, a gente tem que sempre falar o óbvio, né, mas sempre plantar o máximo possível para as suas abelhas e tentar colocar o número de enxames que aquela região, aquele local suporta. O Thales Mikael Savic: Carlos, como a bactéria passa da abelha para o pólen? Excelente pergunta, Thales, não tem essa informação em lugar nenhum, mas eu imagino que se você não sabe, pessoal, o pólen que é coletado da apis, ele não é coletado dentro do enxame. A gente coloca uma tela na frente da caixa da apis, onde a abelha vai passar bem apertada, e esse pólen vai descolar da corbícula dela. Então, Thales, como ela é uma bactéria intestinal, eu imagino que esse aperto, ele não tire só o pólen da corbícula da abelha, ele faz com que a abelha defeque também. Tá? Porque é essa a minha teoria aí, e talvez faça sentido, já que se essa telinha não for bem certa para o tamanho daquela abelha, daquela caixa, né? Porque se você não sabe, as apis variam de tamanho entre si. Então, se você usar uma tela muito apertada, a abelha chega a arrancar as pernas, não consegue passar, não entra. Então, o tamanho ali tem que ser certo, para ser apertado o suficiente para não matar a abelha. Porque se não tiver abelha trabalhando, se você for matar a abelha por cada viagem que ela dá, vai faltar abelha no enxame, né? Então não pode matar a abelha e tem que tirar o pólen da corbícula. E essa apertada, eu acho que faz com que uma ou outra abelha defeque, essa fezes vai junto com o pólen e a bactéria está ali na fezes da abelha adulta, que eu falei que pode estar infectada. Lá dentro do enxame, a cera vai ter o pólen, vai ter o mel, vai ter a abelha nova, a abelha adulta, dependendo da limpeza que as abelhas façam, tá? Tem enxame que pode ter mais afetado, menos afetado e assim por diante. A abelha pode ser mais susceptível, menos susceptível. A bactéria pode ser mais ativa, menos ativa e assim por diante. Mas no caso, esse pólen, a bactéria passa para o pólen na hora ali no externo, né? Não é interno no enxame, pessoal. O pólen que a gente compra é o pólen coletado. Ele não entra para dentro do enxame, ele já é coletado externo, numa telinha que fica na frente da caixa da apis. E o Wellington aqui pergunta sobre a cera, né, que a gente já falou bastante, pessoal. Então essas são as informações adicionais e respondendo as dúvidas de vocês a respeito da cria pútrida europeia. Mais uma vez, é uma doença importante, a gente tem que estar de olho, o apicultor tem que estar de olho, a gente tem que perguntar. Se a gente vê algum caso, tem que incentivar a pessoa a fazer denúncia, a chamar a Defesa Agropecuária do Estado, porque isso é passível de controle e com toda certeza, com os hábitos de limpeza das nossas abelhas nativas,
é possível a gente controlar essa doença. Lembrando que ela, a princípio, só foi identificada nas melíponas, mandaçaias, ursus e manduris. Em outras abelhas, tubuna, jataí, mirim, borá, ainda não foi vista essa doença. Talvez essas abelhas já sejam resistentes a essa doença ou tenham micro-organismos que inibam essa bactéria. Nas nossas abelhas nativas, há uma série de micro-organismos vivendo ali junto com elas e provendo sanidade para os enxames. Ainda há muito estudo a ser feito a respeito da cria pútrida europeia, principalmente essa questão de desinfecção e destruição da bactéria. Ela não é uma bactéria super resistente, mas, mais uma vez, é uma bactéria importante e não, congelamento não mata essa bactéria. Grande parte das bactérias não são mortas com congelamento. Ela vai ficar ali hibernando, na hora que tiver uma temperatura ideal, ela volta a se multiplicar, tá, pessoal? Então, por isso, congelar mel, pólen, cera, qualquer outra coisa que seja, não mata essa bactéria, mas o aquecimento pode matar, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida deixa aqui embaixo. A gente segue aqui trazendo informações de qualidade para vocês. Quem achar algum artigo que trate de alguma forma essa doença, que traga alguma informação nova, por favor, deixa o link, tá? Não comenta, chá de erva doce mata essa bactéria. Não faça esse tipo de comentário, pessoal. Deixa o link aqui embaixo. Se você está no YouTube, você está na internet, seja pelo celular ou pelo computador. Então, a partir daí, é só copiar e colar o link e deixar aqui no comentário. Vamos agregar conhecimento para a discussão do tema e não ficar jogando informação solta, por favor. Tá certo? Um abraço e bora ficar atento a essa doença. Até o próximo vídeo, pessoal.